Fala, gênio! Vamos embora aprender matemática? Meu nome é Marlon, sou matemático e na aula de hoje nós continuaremos o nosso curso de equações do segundo grau. Hoje nós vamos começar a atacar o problema de como resolver uma equação do segundo grau. Na aula passada nós discutimos o que significa resolver uma equação. Hoje nós começaremos de fato a atacar esse problema de como resolver. Antes da gente ir para a aula propriamente dita, eu sempre lembro. Se você não está inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, gente. Solta o dedo nesse like, porque assim você apoia a nossa comunidade, faz ela crescer. Manda esse vídeo também para aquele seu amigo que também está precisando estudar esse tema, que está tomando bomba no colégio ou que está se preparando para provas de vestibulares do Brasil afora. Aqui você aprende matemática, química e física, desde o básico até o avançado. Vem comigo, gente, porque aqui você aprende matemática de verdade. Depois da vinheta, a gente aprende um pouquinho mais. Então, vem! Na aula passada, nós começamos a entender o que é uma equação do segundo grau e, basicamente, eu discuti com você o que significa resolver uma equação do segundo grau. Espero que eu tenha te convencido, né, a saber o que é uma equação do segundo grau, né, como ela está relacionada com esse princípio da igualdade matemática, beleza? Entendemos ali também o que são os coeficientes, como nós encontramos os coeficientes na equação do segundo grau. E discutimos, de fato, o que significa resolver uma equação de segundo grau. Hoje nós vamos começar a atacar o problema de como resolver uma equação de segundo grau. Inclusive, eu tinha deixado esse problema aqui nessa parte do quadro e tinha perguntado a você o que significa resolver, beleza? E aí nós discutimos isso e depois eu disse que eu iria atacar esse problema. Hoje é o dia de começarmos a atacar esse problema. Beleza, gente? Eu já deixei aqui algumas informações que eu não vou explicar agora, já eu explico o que são essas informações, porque eu quero ir por parte nesse curso com você. Mas já deixei aqui algumas informações, né? Essas informações são basicamente os tipos de equações do segundo grau que de fato nós conseguimos resolver. As outras equações do segundo grau, nós reduzimos elas em um desses casos aqui. Na verdade, nós só conseguimos resolver equações do segundo grau do tipo 1 e 2. Equações do segundo grau do tipo 3 são as equações gerais do segundo grau, que eu passei inclusive na aula passada, e todas elas, para nós conseguirmos resolver, nós no fundo reduzimos a equações do tipo 1 ou do tipo 2. E quando nós fazemos isso, o que no fundo nós encontramos é a famosa fórmula de Bhaskara. Então é isso que você vai aprender, vai começar a aprender nessas aulas e nas aulas futuras você vai solidificar esse conhecimento. Beleza, gente? Mas vamos começar a atacar esse problema aos poucos. Eu quero começar aqui com você com um exemplo, beleza? Eu quero começar com o seguinte exemplo. X ao quadrado, esse aqui não ia dar certo, é menos 25 igual a zero. Isso daqui, primeiro, é uma equação do segundo grau? É uma equação do segundo grau, concorda comigo? Existe aqui uma igualdade, beleza? Uma igualdade. E o termo de maior grau na minha incógnita, que nesse caso aqui é a incógnita x, ela é um expoente, né, de segundo grau, beleza? Aparece aqui x ao quadrado. O a aqui é 1, o b é igual a 0 e o c é igual a menos 25. Então nós queremos resolver essa equação do segundo grau. E aí, bem, eu quero que você, antes de mais nada, antes de sair calculando, antes de pensar em todas as técnicas que eventualmente você já conheça, eu quero que você pare um minuto e olhe para o quadro e tente entender o que essa igualdade está te dizendo, beleza? Eu quero te colocar ali bem na base do conhecimento, beleza, gente? Perceba o seguinte, eu já falei para você que nós temos aqui uma igualdade, tranquilo? E um objeto só é igual a si próprio. Ou seja, do lado esquerdo dessa minha equação, lado esquerdo aí pensando em você, né? Olhando para cá, lado esquerdo, lado direito. Então, do lado esquerdo dessa minha equação, o que eu tenho? Eu tenho o número zero, tranquilo? Eu tenho um número zero.
Se do lado esquerdo eu tenho o número 0 e eu tenho o sinal de igual, é claro que do lado direito eu preciso ter o número 0. Concorda comigo? Senão não seria uma igualdade, seria uma desigualdade. Mas o sinal de igualdade está aqui justamente para marcar que nós estamos estudando uma igualdade. Tranquilo? Então olha bem para essa equação e me diga o seguinte: qual seria o número real que eu poderia colocar no lugar de x para que esse lado direito aqui se torne 0? Então pense comigo, Gênio, qual é o número que você trocaria aqui no lugar de x para que quando você fizesse essa continha aqui, você encontrasse 0? Se você parar para pensar um pouquinho, você vai perceber que o número que você pode trocar ali para fazer essa expressão aqui se tornar uma igualdade verdadeira é o x igual a 5. Concorda? Concorda comigo? Se você colocar no lugar de x o 5, você vai ter resolvido essa equação, beleza? Por quê? Porque se você trocar no lugar de x o valor de 5 e fazer essa conta, você vai encontrar desse lado direito aqui 0. E do lado esquerdo você já tem o 0. Então a igualdade ficou verdadeira. Veja que trocando x por 5, eu vou ter 5 ao quadrado menos 25 igual a 0. E veja que 5 ao quadrado é 25. Então 25 menos 25 é, de fato, igual a 0. Agora eu te pergunto, 5 é o único número que satisfaz essa igualdade? Será que não existe algum outro número real que, se eu trocar no lugar de x e fizer as continhas, eu consigo também encontrar 0? Existe tal número? Se você pensar mais um pouquinho, existe, beleza? E esse número é justamente o simétrico, ou o inverso aditivo do 5, que é o menos 5. Veja que, se você trocar x igual a menos 5, você também vai encontrar o mesmo valor. Por quê? Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. E menos 5 vezes menos 5 também dá 25, porque menos com menos dá mais. Beleza? Então você teria menos 5 ao quadrado, isso dá 25. 25 menos 25, você de fato encontrou 0 igual a 0. Então perceba, gênio, que esse tipo de equação do segundo grau é uma equação muito simples de se resolver, beleza? Você não precisa fazer nenhuma manipulação algébrica, você não vai pegar aqui e vai utilizar uma fórmula de Bhaskara envolvendo todos aqueles radicais para resolver esse tipo de equação. Você resolve essa equação aqui de uma forma muito mais simples, tranquilo? Simplesmente trocando, né? Pensando qual é o número que o quadrado vai dar 25, para que quando eu fizer essa subtração aqui, fique o valor de 0, que inclusive é o valor de 0 que já está do lado esquerdo da minha equação. Tranquilo, gênio? E aí agora também vem uma outra coisa super importante. Agora eu queria que você parasse e olhasse para essa equação que nós acabamos de resolver aqui e tentasse classificar, olhando para esses três moldes, para esses três tipos de equações, e me dissesse, essa equação aqui, ela se encaixa em qual desses três moldes aqui? Se você assistiu lá às nossas aulas de matemática básica, principalmente a parte que trata dos produtos notáveis, você vai lembrar que essa expressão que está aparecendo aqui, ela é, no fundo, um produto notável. A diferença de dois quadrados. Por quê? 25, ele é 5 ao quadrado. Então, eu posso reescrever essa minha equação aqui da seguinte forma. X ao quadrado menos 5 ao quadrado igual a 0. Concorda, gente? X ao quadrado menos 5 ao quadrado igual a 0. X ao quadrado menos 25. 25 é 5 ao quadrado. Então, x ao quadrado menos 5 ao quadrado. Concorda? Isso daqui é exatamente igual a isso aqui. Só que isso daqui, ó, é diferença de dois quadrados. E a gente sabe que a diferença de dois quadrados pode ser reescrita de outra forma. Qual é a outra forma que nós podemos escrever aquela diferença de quadrados ali? Nós podemos escrever aquilo ali como x mais 5 vezes x menos 5. Concorda, Gênio? E isso daqui é, claro, igual a 0. Porque esse cara aqui
é exatamente isso daqui, só que esse cara aqui é igual a zero, beleza? Se esse cara é exatamente esse e esse cara aqui é zero, então esse cara aqui também é zero. Lembrando que o que eu estou usando aqui para reescrever essa minha equação? Estou usando lá a minha diferença de quadrados. A ao quadrado menos b ao quadrado. Isso daqui é a mais b vezes a menos b. Lembra, gente? Isso aqui é um produto notável que nós estudamos extensivamente e intensivamente, né, lá na playlist de Matemática Básica 1. Tranquilo, gente? Tranquilo. Então, se você, olhando, num primeiro momento, não conseguiu classificar essa equação aqui em algum desses três tipos, agora fica claro, né, em qual desses três tipos essa equação aqui está relacionada. Ela está relacionada justamente no segundo tipo de equação, beleza? Por quê? Porque esse x ao quadrado menos 25 pode ser, no fundo, escrito como x mais 5 vezes x menos 5, que é parecido com isso daqui, ó, x menos a vezes x menos b. Aqui é claro que o a é o menos 5, beleza? E lá é mais 5. Tranquilo? Menos com menos vai dar mais, né? Aqui é menos 5 e lá é mais 5, beleza? Que vai ficar com o sinal de menos bonitinho. Então, essa equação aqui, ó, é transformada nessa equação que no fundo é uma equação do tipo 2. E essa equação do tipo 2, ela é simples de se resolver. Por quê? Perceba comigo aqui o seguinte. O que eu tenho aqui do lado direito? O que eu tenho aqui do lado direito? Eu tenho um produto de dois números reais, concorda? X é um número real. Se x é um número real, quando eu trocar aqui o valor de x, né, nessa equação, nessas duas expressões aqui, eu vou encontrar um número, beleza? E aqui nesse caso, eu estou multiplicando esses dois números. Concorda comigo? Estou multiplicando x mais 5 vezes x menos 5. Tranquilo? Beleza. Se eu estou multiplicando dois números reais aqui e estou encontrando como resultado o número zero, o que eu posso garantir? O que eu posso ter certeza, gente? Se dois números reais sendo multiplicados estão dando como resultado o número zero, eu posso garantir, eu posso ter a certeza que um desses números é o número zero. Beleza? Porque não existe dois números reais que não sejam, né, zero. Tranquilo? Não existe dois números reais diferentes de zero que quando eu multiplico dá zero. Os números reais é o que nós chamamos de domínio de integridade. Beleza? Mas isso não vem ao caso aqui agora. O que eu posso garantir aqui, se eu tenho um produto de dois números reais dando zero, eu tenho certeza que pelo menos um deles é zero. O que significa que ou esse cara aqui é igual a zero, ou esse cara aqui é igual a zero. Mas se esse cara aqui é zero ou esse cara aqui é igual a zero, eu tenho, na verdade, duas equações do primeiro grau para resolver, né? Ou x mais 5 é igual a zero, e aí eu tenho que necessariamente x tem que ser igual a menos 5, né? Para fazer essa igualdade aqui ser verdadeira, se eu trocar x por menos 5, fica menos 5 mais 5, que dá zero. Show de bola. Ou o x menos 5 é igual a zero, ou seja, esse cara aqui é igual a zero. E nesse caso, eu vou trocar o x por 5, porque se eu trocar x por 5, eu vou ter 5 menos 5, isso de fato é igual a zero. Ou seja, ou o x é igual ao mais 5, mais esse que eu poderia colocar aqui sem o sinal, porque é facultativo. Então, eu acabei de resolver de novo a equação do segundo grau, né? Fatorando, usando lá o nosso produto notável. Mas perceba que essa equação aqui, que no fundo não parecia nenhuma delas, ela é no fundo uma equação do tipo 3, a partir desse produto notável aqui. E veja que equações do tipo 2, desculpa, eu tinha falado 3, do tipo 2 são equações simples de se resolver, beleza? Porque eu tenho sempre um produto de dois números reais dando zero, beleza? E um produto de dois números reais para dar zero, eu tenho a certeza que pelo menos um deles é zero. Tranquilo? E se pelo menos um deles é zero, então ou x é igual a A, beleza? Porque se eu trocar A no lugar de x aqui fica A menos A, que dá zero, ou x é igual a B, porque se eu trocar no lugar de x o valor de B fica B menos B, que dá zero. Então, esses tipos de equações aqui, ó, eu sempre consigo resolver. Tranquilo, gente? Então, equações que são dessa forma aqui, ó, são equações muito simples de se resolver.
E essas equações aqui, elas são equações do segundo grau, tranquilo? Por mais que você, olhando aqui essa expressão, você não pareça a princípio que se trata de uma equação do segundo grau, isso daqui é uma equação do segundo grau quando você aplicar aqui a lei distributiva e fizer todos os produtos que estão sendo determinados aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse pegado aqui essa equação aqui, ó, x menos 2 vezes x menos 3, lembra dessa equação aqui? Essa equação aqui, pelo menos essas duas soluções, já apareceram na primeira aula, você lembra? Abre aqui, ó, pela lei distributiva. O que que você vai ter? X ao quadrado, né? Vezes menos 3x e aqui menos 2x vezes mais 6. Beleza? Vamos abrir aqui, ó. X vezes x, x ao quadrado. Vou botar de branco. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 3, mais 6, isso igual a zero. Observe que isso daqui, ó, posso juntar os dois termos semelhantes aqui. X ao quadrado, menos 5x, mais 6, igual a zero. Agora, perceba duas coisas aqui, gente. Perceba duas coisas aqui. Primeiro, que essa equação aqui, ó, ela é bem simples de se resolver. Beleza? Por quê? Basta que ou esse cara aqui seja zero, ou seja, ou x seja igual a 2, ou que esse cara aqui seja zero, beleza? X é igual a 3. E nesse caso eu resolvi a equação, porque eu tornei a igualdade verdadeira. Só que essa equação aqui é uma equação escrita dessa forma aqui. Só mudei aqui o A e o B por 2 e 3. Tranquilo? Só que no fundo, essa equação aqui é também aquela equação da primeira aula. Beleza? É a equação da primeira aula. Que a princípio, se você não sabe aí a fórmula de Bhaskara, se você não sabe some produto, se você não sabe todas essas manipulações algébricas aí para resolver essa equação, você não resolveria ela, né? Porque não tem aqui uma mágica para você fazer e falar, ah, o x igual a tanto resolve e o x igual a tanto resolve. Não, você ficaria assim, caramba, quais são os números que eu posso trocar ali o valor no lugar de x que eu fazendo a conta daria certo? Você, a princípio, não consegue dizer. Só que essa daqui você consegue dizer de cara. Você trocar x por 2 e x por 3, de fato, isso daqui torna a igualdade verdadeira, beleza? Por que que eu tô dizendo isso, gente? Porque no fundo, as equações que nós sabemos resolver são equações do tipo 1 e do tipo 2. Todas as vezes que nós tivermos uma equação do segundo grau do tipo 1 ou do tipo 2, nós saberemos resolver de cara. Eu comecei aqui com o exemplo, né, de uma equação do tipo 2, beleza? Mas eu poderia ter começado também com uma equação do tipo 1. E a gente pode aqui ter um exemplo. Ó. Vou colocar aqui um exemplo para você ver. Por exemplo, a equação x menos 3 ao quadrado igual a zero. Essa equação é muito simples de se resolver. Primeiro, você tem que sempre pensar, como é que resolve uma equação? É encontrar o valor que, quando eu substituo o valor da variável por aquele valor numérico e faço as continhas, eu encontro uma igualdade verdadeira. Então, eu olho para essa equação aqui. Qual é o valor numérico que eu coloco no lugar de x para que quando eu faça essa conta, eu tenha do lado direito o mesmo valor que eu tenho do lado esquerdo, ou seja, zero? Eu tenho que trocar o x por 3, né? Só existe um valor que pode fazer isso. É o x igual a 3. Se eu fizer x igual a 3, eu resolvo essa equação. Eu vou ter 3 menos... 3 menos 3 ao quadrado igual a zero. E, de fato, 3 menos 3 é zero. 0 ao quadrado é zero. Isso daqui implica que 0 é igual a zero. Então, eu resolvo essa equação. Então, veja que equações desse tipo e desse tipo aqui, que no fundo é desse tipo 1, e equações desse tipo aqui, que no fundo são desse tipo aqui, e
na verdade, é isso daqui, são equações simples de se resolver. Agora, perceba também que todas elas, quando você expande, veja, eu expandi essa daqui, virou uma equação dessa daqui. Tá vendo? Essa equação, inclusive, já apareceu na nossa primeira aula. Veja que essa equação é uma equação, na verdade, do tipo 3. Beleza? Se eu expandir essa equação aqui também sem resolver, veja o que acontece. Isso aqui, de novo, também é um produto notável, né? Esse daí é o quadrado da diferença de dois termos. Aí você faz o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Por isso que eu falei que é tão importante a nossa aula de matemática básica 1. Vou expandir aqui só para você ver. Eu vou ter o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que dá 6x mais o quadrado do segundo, 9, igual a zero. Veja, essa equação aqui é, no fundo, essa daqui. Essas duas equações são a mesma coisa. São a mesma equação, são a mesma coisa, tá bom? Só que ela vista dessa forma aqui é muito mais simples de se resolver. Eu troco o x por 3 e resolvi. Olhando ela dessa forma aqui, se você não conhece, de novo, aqueles métodos de soma e produto ou utilizando a fórmula de Bhaskara, talvez você não conseguiria de cara resolver. Eu posso fazer vários exemplos, beleza, de equações dessa forma aí, que se você não conhece muito bem a tabuada por trás desses números, você não consegue resolver. Se eu colocar um coeficiente aí igual raiz de alguma coisa, você não vai nem tentar, você vai falar, ah, não sei resolver. Ao passo que, se eu escrever essa equação aqui, ó, mesmo utilizando raiz, frações, você sempre resolve, porque você olha para isso aqui e pergunta, bem, qual o número que eu tenho que substituir aqui para dar zero? É sempre esse cara aqui, né? Ou resolver uma equação do primeiro grau, que é muito simples de resolver. Beleza. Agora, professor, por que você fez tudo isso e o que isso tem a ver com o como resolver uma equação de segundo grau? Porque veja que essa aula, eu falei com você que nós iríamos começar a atacar o problema de como resolver uma equação do segundo grau. Concorda? É isso que eu queria trabalhar com você. Eu quero mostrar para você que, no fundo, todas as equações do segundo grau que nós pegarmos para tentar resolver, nós vamos tentar transformar elas em equações ou do tipo 1 ou do tipo 2, beleza? Por quê? Equações do tipo 1 ou do tipo 2, nós sempre sabemos resolver, beleza, gente? Se eu pegar uma equação do segundo grau qualquer, por exemplo, essa equação aqui, ou essa equação aqui, e conseguir, usando manipulações algébricas, reduzir essa equação a uma equação desse tipo, ou reduzir essa equação a uma equação desse tipo, ou de qualquer um desses dois tipos aqui, eu consigo resolver. E é isso que nós vamos fazer daqui para frente. Eu só queria iniciar com esses exemplos aqui, trazendo para vocês essas duas ideias aqui, ó, de formas de escrever uma equação do segundo grau, tranquilo? E a partir daí, nós vamos começar a pegar uma equação do segundo grau e tentar transformar ela em equações desse tipo aqui, ó. Uma vez que nós conseguimos reescrever a equação do segundo grau em equações desse tipo aqui, nós teremos solucionado a equação do segundo grau. Aí você me diz, mas professor, isso ainda está mais complicado do que a fórmula de Bhaskara. E eu concordo a princípio com você. Por que eu concordo, mas concordo só a princípio? Porque, no fundo, o que Bhaskara fez foi perceber que esses aqui são os dois tipos de equações que nós conseguimos resolver. Foi isso que ele fez, beleza? Na verdade, não foi nem o Bhaskara, né? O Bhaskara é posterior. Quem, no fundo, conseguiu perceber isso foram já lá os babilônios, há 3.000 anos atrás. Beleza? Os babilônios, né, são, na verdade, os primeiros a primeira sociedade que nós conseguimos, de fato, determinar que tinham soluções para equações do segundo grau. Isso é uma coisa bem antiga. Eles escreveram, inclusive, as soluções numas tábuas de argila, beleza? Eles faziam lá com aqueles pauzinhos, uma tábua de argila, e ficava lá fazendo aquelas coisinhas com pontinho, com pauzinho. E ali
os nossos historiadores conseguiram perceber que tem no fundo soluções para equações do segundo grau. Isso é bem interessante. Então, esses camaradas é que descobriram as soluções de equações do segundo grau. E eles perceberam que, no fundo, nós pegávamos uma equação desse tipo aqui, que a princípio nós não conseguimos resolver, pelo menos olhando para ela, e nós tentamos transformar essa equação aqui, via manipulações algébricas, em equações ou desse tipo ou desse tipo. Se nós conseguimos transformar equações desse tipo aqui em equações desse tipo ou desse tipo, nós teremos resolvido o problema. Veja como eu fiz aqui. Peguei uma equação que a princípio não era de nenhum desses tipos, ela na verdade era uma equação desse tipo aqui, ó, com A igual a 1, B igual a 0 e C igual a 25. Percebi que no fundo tinha um produto notável aqui no meio, né? Mexi nesse produto notável, consegui reescrever essa minha equação em uma equação dessa forma aqui, e a partir disso eu consegui resolver. Lembrando que nesse caso aqui, ó, ainda era mais simples, porque eu conseguiria de cara ver quem era o número tal que x ao quadrado, né? Daria 25 para eu cortar com esse 25 aqui. Então foi fácil de resolver essa equação, é fácil de resolver equações desse tipo, é fácil resolver equações daquele tipo ali, que são equações do tipo 1, mas essas equações aqui, ó, não são tão simples de se resolver. Porém, se eu conseguir transformar, eu consigo resolver. Então, nas próximas aulas, nós vamos começar essa transformação. Vamos começar a aprender a manipular algebricamente as equações do segundo grau para conseguir transformar ela em equações que nós conseguimos resolver com facilidade. No final dessas aulas, você vai conseguir construir o raciocínio de Bhaskara e demonstrar a fórmula de Bhaskara. Ou seja, você vai se colocar no papel de Bhaskara. Ou seja, no papel do cara que descobriu aquela fórmula. Porque, no fundo, o que ele fez foi justamente isso. Quando você aprender a manipular algebricamente uma equação desse tipo para fazer ela se transformar numa equação ou desse tipo, o que você vai estar fazendo é, no fundo, aquele trabalho de Bhaskara há não sei quantos mil anos atrás, ou melhor ainda, aquele trabalho dos babilônios há mais ou menos 3.000 anos atrás. Beleza? Então é isso que eu quero que você aprenda daqui para frente, gente. Então se você está gostando da nossa playlist, continua acompanhando, manda essa playlist lá para aquele seu amigo que também precisa estudar esse tema, que também vai aproveitar bastante esse conhecimento que nós estamos passando aqui, e faça isso porque com essa ajuda você faz a nossa comunidade a crescer e ajuda o nosso canal apoiando, fazendo com que eu continue produzindo esses vídeos aqui gratuitos para você. Beleza, gente? Vem comigo, porque aqui você se torna um hacker de verdade. Então, vem!